Então, boa tarde para todo mundo, né? Então, vamos iniciar mais um semestre, né, de forma remota, né? Então, já estou começando até a me acostumar aqui e me identificar. Vi um meme outro dia, o pessoal, o gatinho estava num cantinho aconchegado, aí vem a vacina, né? As mãos tentando tirar ele lá do cantinho e ele desesperado tentando se segurar no travesseirinho dele. Eu estou me acostumando com essa logística aqui do online e daqui a pouco já muda de novo. Então, mas enfim, eu acho que tem desvantagens importantes aí do remoto que a gente que instiga. Eu tenho saudades também aí das atividades presenciais, né? Então, mas por hora, né? Então vai ser tudo online, é tudo remoto. E aí, já para começar a nossa conversa, né, sobre a disciplina, deixar claro, né, então, algumas coisas importantes, né? Então, uma delas é que todos vocês imaginam, né, imaginam e devem até ter expectativa das partes práticas, né, da disciplina de metodologia da musculação. Então, é uma disciplina que, essencialmente, ela tem muita atividade prática, né, que complementa, né, o conhecimento. Porém, né, então, com esse formato remoto, a gente, então, fica limitado a isso, tá? Então, a gente não vai ter como, né, fazer nenhuma atividade prática. E aí, eu queria deixar claro isso, né, então, para todo mundo. Eu, às vezes, crio alguma expectativa, muitos até me perguntaram, não digo vocês que já estão matriculados, mas muitos alunos, né, vieram me procurar para saber um pouco mais de como que era, como seria a disciplina e tal, e aí quando souberam, né, professor, realmente não vai ter nenhuma coisa prática, não vai ter nenhuma atividade prática, né? E aí, o que eu vou tentar fazer, né, em algumas aulas, por exemplo, eu já conversei, por exemplo, com o Leônidas, para ele, essa parte principalmente de cinésio, né, que a gente vai ter que resgatar um pouquinho, né, vinculada à disciplina, eu vou pedir para ele trabalhar, já que ele tem mais prática, né, principalmente com essa parte do ensino remoto, com desse conteúdo, então a ideia vai ser essa. Uma outra coisa, né, que é bem importante e favorável, né, é que junto comigo, né, então somos dois professores, né, eu e o Daniel Machado, que ele entrou recentemente no quadro de professores, e ele divide essa disciplina comigo, né, e além do Daniel, então eu tenho como docente realizando a docência assistida, o Gledson, né, que é aluno de doutorado, né, então, do Centro de Ciências da Saúde, né, e também tem a Maíra, que ela é aluna de mestrado, que também vai acompanhar a gente. Então, quiser dar um alô aí, Gledson, rapidinho, Maíra, só para se apresentarem, o pessoal aí, conhecer vocês. Na verdade, acho que muita gente conhece, mas... Mas nada como se apresentar novamente, né? Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui acompanhando essa disciplina com vocês. Alguns aqui, pelo nome, eu já me lembro de outras disciplinas que eu estava junto com o Raça. Tá? E aí a ideia é que durante, né, esse semestre que a gente possa realmente construir juntos algo bem legal, né? Tentar transformar esse momento que a gente ainda vive em distanciamento social, tentar usufruir de mais um conhecimento, né, durante esse semestre, tá? Então, a ideia realmente é só somar, né? Então, a gente está aqui realmente para nos ajudar e qualquer coisa que precisar, a gente está aqui junto, tá certo? É um prazer aí conhecer todos vocês, tá bom? Maíra? Oi, pessoal, boa tarde. Não sei se vocês estão me escutando direito, que eu estou com o áudio do computador. Tá legal. Legal, pronto. Eu sou Maíra, né? Sou aluna do mestrado, entrei no ano passado, bem no meio desse embolado todo da pandemia. Tive 2 aulas presenciais, 15 dias de mestrado presenciais, e o resto foi tudo online, mas estamos aí. Faço as palavras do Gledson as minhas, então, que precisarem, são. E acabou de chegar aqui o excelentíssimo professor Daniel Machado, que acabei de citar.
Eu vou só esperar ele esquentar os motores aqui, e aí ele vai se apresentar. Vai ser é a primeira apresentação que você vai fazer, Daniel? Ou você já deu alguma aula hoje? Não, hoje é minha estreia. Que isso, rapaz! Olha aí, hein? Que privilégio! Meu amigo já dividia a disciplina, já estava achando bom ter a inauguração aqui do Daniel no departamento, na disciplina, então, mais ainda. Então, se apresenta aí, pessoal, Daniel, rapidinho aí, fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o recém-contratado professor Daniel Machado. Esse semestre, dentre outras disciplinas, eu fiquei responsável pela disciplina de metodologia da musculação, junto com o professor Hassan. E eu tenho trabalhado com o professor Hassan há bastante tempo, inclusive em estudos envolvendo o próprio treinamento de força, né? Enfim, então, uma longa história juntos, dá um prazer estar nessa disciplina. Espero que, dentro das limitações que essa condição de pandemia impôs, vocês consigam tirar o maior proveito possível dela, né, da disciplina. E é isso. Legal, Daniel. Legal mesmo. Estou bem feliz aí. A gente tem um time praticamente para, né, acompanhando essa aula aí. Eu estava falando aqui para o pessoal que é eu, você, o Gladson e a Maíra aqui, que a gente vai estar juntos aí durante a disciplina. Então, é literalmente um time aí para tentar trazer da melhor maneira possível os conteúdos, né, e a gente avançar aí nesse semestre, tá? Então, dito isso, né, então todo mundo aí a gente já se apresentou, né? Na verdade, eu tenho esse mau costume, eu não me apresentei, né, supondo que a maioria já me conhece, mas realmente ainda tem algumas caras aqui que eu não conheço. Então, o meu nome é Hassan, né, então eu sou professor aí do departamento desde 2012, já ministro essa disciplina já desde a entrada no departamento, e ela já, né, sempre ganha uma cara nova aí em cada semestre, né, e agora, principalmente com essa mudança radical, com certeza vai mudar bastante coisa. Eu estou em adaptação também, né, com essas mudanças, porque cada disciplina é uma coisa nova, né, então eu já senti isso pela segunda vez aí no segundo semestre que acontece, aí muda tudo, então, assim, é bem diferente a dinâmica, mas a gente tem conseguido tirar bons proveitos, tem me sentido confortável ainda com esse modelo, né? Então, eu coordeno um laboratório que está agora, né, está tudo parado, né, o Labex, e junto com o Daniel, inclusive, a gente coordena o psicofísio, tá? Então, quem quiser conhecer mais, né, pode depois me procurar, eu falo um pouco das coisas que eu trabalho em pesquisa e, enfim, né, para poder complementar as atividades aí da graduação. Então, o modelo de aula de hoje, basicamente, é a apresentação da disciplina, né? Então, eu queria abrir para vocês, logo de cara, né, conversar aqui, deixar aberto dúvidas, curiosidades que vocês possam ter. Vocês podem digitar aqui no chat, mas quem quiser abrir o microfone e falar também pode ficar totalmente à vontade, tá? Então, pode falar, ó, se o Bulhões quiser já falar, fica à vontade, viu, Luiz? Manda ver, e é bom que você já inaugura aí o bate-papo. E esse Luiz é irmão do Alexandre, não? É. Opa! Ah, legal. Isso mesmo. Pô, deu nem tempo da gente aquecer os motores não, professor. Não deu tempo, não? Mas é bate-papo, Luiz. É trocar ideia mesmo, expectativa, o que vocês imaginam, dúvidas, curiosidades, é só para descontrair mesmo. Mas eu vou adiantando a conversa aqui, caso vocês não se prontifiquem. Mas às vezes tem alguém que está animado, né, querendo falar alguma coisa, passou as férias ali, imaginando, nossa, disciplina de metodologia da musculação, pô, vai ser muito massa, quero conversar, aí já é essa oportunidade, né? A expectativa é de superação, né? Porque, como você disse, que é muito prática e tal, então
Aquela expectativa é que esse time aí surpreenda a gente, né? E realmente fico eu acho que a gente fica naquela coisa, né? Aquela incerteza, aquela insegurança, pandemia e tal. A aula que deveria ser prática não vai ser, vamos dizer assim, e aí como é que vai funcionar, né? Como é que a gente vai se sair, se a gente vai conseguir se dar bem o suficiente, vamos dizer assim. Acho que é mais essa expectativa da absorção de conteúdo, que é uma disciplina importantíssima, como todos sabem. Com outras, né, o são, mas é uma base para muita gente, né, que gosta de trabalhar nessa área. Eu pego comigo essa disciplina, honestamente, não é a disciplina que eu sempre trabalhei, né? Antes de entrar na graduação, na UFRN, não era uma disciplina que eu tinha um engajamento, né, com ela, mas eu sempre vi ela como uma oportunidade de dar uma contribuição importante, né, que é na formação, justamente isso que você está falando. Então, a gente tem, né, nessa área de atuação profissional, né, um interesse muito grande, e aí, por isso, então, é uma oportunidade, né, realmente, de tentar passar o máximo de conteúdo, informação, e que podendo refletir positivamente na formação e na atuação profissional de vocês depois de formados, né? Então, eu sempre olho essa disciplina com esse caráter, com essa perspectiva, né? E, enfim, até inclusive aceitei comigo mesmo aqui um desafio de incorporar, né, umas mudanças mais estruturais na disciplina com um livro que eu li recentemente e que vai me dar um trabalho do caramba para mudar tudo, assim, a lógica da disciplina, mas aproveitando até a participação de todos, né, desse time todo que está junto, e a gente vai conversar, obviamente, sobre tudo isso ainda hoje, eu acho que eu vejo assim que pode ser uma mudança positiva, né? Então, até aproveitando aqui falar, né? O Luiz disponibilizou lá no grupo do WhatsApp, então quem não entrou e quiser entrar, eu recomendo, porque lá eu sempre mando as coisas também no grupo lá no CIGA, né? Porém, a velocidade, né, de bate-papo, coisa e tudo mais, ela é outra, né, no WhatsApp, e aí, obviamente, a gente sempre mantém o grupo para coisas mais relacionadas à disciplina. Então, assim, recomendo, e aí entrar no grupo, e aí mencionar que o Luiz colocou lá um material, que é um livro, né, de base, né, da disciplina, né, que é o livro do Fleck e do Kramer. Contudo, eu coloquei lá no grupo lá no CIGA, viu? Tá lá no CIGA, Cíntia. Então, aí a mudança que eu comentei, né, estrutural da disciplina, ela vem no sentido de que, apesar do livro do Fleck e Kramer ser uma base muito boa, né, então quem quiser ter uma base bem sólida, precisa ler, obviamente, o livro do Fleck e do Kramer. Contudo, a lógica que ele traz, né, a dinâmica de apresentação, ela é um pouco engessada e muito quadrada, assim, ela é bem pouco visível, né? Então, você fica com um monte de informação, só que não dá para você ter total clareza de como você aplicar isso numa situação mais prática, de forma organizada, estruturada, bem embasada, né? E, além disso, ele é um livro que ele já tem algum tempo já de publicação, e aí ele teve algumas atualizações, mas muda muito pouca coisa, né? E aí eu proponho para vocês, quem quiser, não precisa, né, obviamente, ler, né, esse material, porque eu vou falar sobre o conteúdo, mas o livro do Helms, que é o outro livro que está também lá no tópico de aula de hoje, ele é um livro que me pareceu, assim, ele tem uma proposta moderna, tá? Então, ele tem uma proposta moderna de interpretação e aplicação desse conteúdo que também está lá no livro do Kramer, mas ele está de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então,
É justamente esse é o ponto que eu comentei com vocês, que eu me propus a mudar na disciplina, que é a usar um pouco mais essa pegada que o Helms propõe, que é o livro que está lá, né? E aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente a ideia central da disciplina, ela vai usar essa referência aí como um ponto de partida, né, e um norteador do conteúdo, né? E que conteúdo é esse? Se vocês quiserem perguntar enquanto eu estou falando aqui, vocês só falar aqui ou escrever, tá? Bom, eu vou compartilhar com vocês. Vocês têm acesso, já acessaram o SIGA, todo mundo já viu lá, o Daniel colocou o conteúdo lá de uma maneira dividida, né, nos tópicos. Deixa eu abrir o SIGA aqui, que eu estava com outro computador aberto, e aí não abri nesse, só um pouquinho. São 3 livros que tem lá. Boa tarde aí para todos, tá? Professora Maíra. Olha, eu não cumprimentei um por um, viu, gente? Está aqui, mas Ribamar aí, já conhecido, tudo bom, Ribamar? E os colegas aí. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu estou muito curioso, professor, com uma coisa. Eu queria saber como é que eu vou fazer musculação virtual. Será que eu vou ter desempenho melhor do que a musculação real? Pois é, Ribamar, não sei, cara. Eu confesso, assim, eu acho, assim, olha, tem dois preconceitos que essa disciplina ela traz, né? Que é, primeiro, que eu carrego um estereótipo que não é bem o estereótipo de quem é um professor de musculação, né? Então esse é um primeiro preconceito que eu trabalho na disciplina, até um pouco o conteúdo, da forma com que eu abordo, ele não é o clássico, né? Aquele aplicado assim, pensando pura e simplesmente no desempenho, né? Nos melhores resultados. Então e eu trabalho na perspectiva de que vocês não sabem nada, né? Assim, obviamente, muitos de vocês até praticam musculação e tudo mais, mas tem pessoas que vêm da licenciatura, por exemplo, né? E não tem obrigação de saber nada de musculação. É uma graduação para quem não sabe nada, e não para quem treinava musculação antes. Então, esse é um preconceito. E o outro é a questão da prática, né? Que agora surgiu. Então, isso aí, eu acho, né? Meu entendimento, que vai ter um gap, vocês vão ter que ir para a prática em algum momento, e aí vão surgir dúvidas que a gente não vai conseguir sanar aqui na disciplina teórica só, com certeza. Tá? Então, mas isso não só do ponto de vista de fazer as aulas, entendeu? Mas quem nunca treinou musculação e um dia quiser trabalhar com isso, tem que treinar em algum momento, entendeu? Não adianta, assim, não é uma obrigatoriedade, entendeu? Mas faz diferença, né? Então, e aí você entrar nessa atmosfera que é a musculação, enfim, tem uma série de coisas que são subliminares, né? A gente só vai sentir, só vai entender quando for fazer. Mas o conteúdo básico, né, a parte estrutural de formação, eu entendo que dá sim para você fazer, tanto é que existe um mercado crescente, né, e com bastante desenvolvimento de atendimento online, né? Então, de trabalho online, né? E aí a gente vai acabar, né, usufruindo mais desse contexto, vamos dizer assim. Ou seja, tá tu aí, eu aqui desse lado, eu estou treinando você, como é que eu faço? Né? Então, isso é uma realidade hoje, e eu vejo muitos profissionais aí entrando nesse campo de trabalho, e eu tenho explorado muito isso, né, assim, acompanhado, né, a dinâmica desse ambiente de negócio, né, de trabalho, e o que eu percebi que as capacitações, elas são muito básicas, né, são coisas, assim, bastante elementares, mas que são importantes. Então, por exemplo, o camarada não sabe nem como é que abrir um chat, né, um negócio aqui para conversar, então,
tem uma capacitação desde isso aí até... A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é uma coisa que a gente vai acabar explorando. Tá? Pode falar, Daniel. Eu acho que com relação a essa questão do Ribamar, inclusive, prazer revê-lo. A gente já se esbarrou algumas vezes nos corredores do DEF, quando podíamos estar lá. Eu acho que com relação a essa questão, o nome da disciplina, ela talvez seja até um pouco restritivo no sentido de metodologia da musculação, já que remete ao cenário normalmente de academia em si. Mas se a gente pensar em treinamento de força, ou treinamento resistivo de uma maneira geral, uma vez entendidos os princípios, né, de montagem de um programa de treino, de exercícios voltados para determinadas musculaturas e todos os fatores envolvidos na prescrição, óbvio, existe uma limitação na quantidade de exercícios, uma grande limitação, principalmente para quem é mais avançado no treinamento de força, diz respeito à carga, porque você não consegue ter tanta carga num treinamento, por exemplo, em casa, comparado com um ambiente específico de treino, né, seja um box de crossfit, ou seja uma academia de musculação convencional, enfim, ou um outro ambiente de treinamento funcional que possui mais equipamentos que possibilitam essa prática. Mas eu acredito que os conteúdos básicos, eles dão uma boa base para que você consiga desenvolver um programa de treino com relativa eficiência, né, eficácia, mesmo para o treino doméstico, tá me faltando uma palavra melhor, né, mas para o treino em casa. Aí, óbvio, tem os fatores também que o professor Hassan comentou. Tem uma barreira muito anterior ali que vem até no que diz respeito aos profissionais de lidar com ferramentas, enfim. Mas esses são fatores que vão além do que a disciplina diz respeito. Em relação a isso que eu falei até agora, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Que eu e o Daniel, a gente acabou de falar. Aí a gente vai avançando e eu vou, vamos dizer assim, passando, né, todas as coisas que a gente precisa conversar hoje, né? Hassan, o Jefferson fez uma pergunta no chat. A disciplina irá ter como focos, então, a consultoria online para o profissional de educação física? Mas como exatamente? Não. Não é isso. É o Stephenson, né? Não é isso, Stephenson. Mas é que, assim, como a gente vai usar o método online, é uma coisa que a gente vai acabar conversando um pouco mais, né? Então, desde as dificuldades, das limitações, né? Das vantagens, das formas de fazer, a gente vai acabar falando mais sobre isso do que, por exemplo, né, entrar em quesitos que vocês iriam perceber mais na hora de realizar uma atividade prática lá. Então, essas questões, a gente elas emergem, né? Então, eu trago, obviamente, alguns pontos, né? Mas vocês, os alunos da disciplina, eles trazem isso, né? Olha, professor, estou fazendo aqui, mas, senti isso, percebi aquilo, e aí isso acaba não vai vir, né? Porque a gente não vai estar presente. Então, mas não vai ser uma coisa que vai estar focada no atendimento, na consultoria ou nada disso. Eu deixo sempre vocês bem à vontade, né? Eu montei aqui um cronograma de conteúdos, mas a gente sempre pode, né, abordar algum conteúdo de forma mais específica, que, se vocês quiserem, posso inclusive trazer pessoas para falar sobre coisas, conteúdos e dúvidas das quais eu não dou conta. Às vezes tem conteúdos que eu realmente não tenho um domínio total, e aí eu eu terceirizo isso de uma certa maneira, convidando pessoas que já têm uma experiência até para potencializar a absorção de conteúdo, né, de qualidade para vocês. Então, fiquem bem à vontade, até aproveitando esse gancho que o Stephenson trouxe aí, sobre as possibilidades de trazer discussões, pontos a gente a complementar. Você quer fazer mais alguma pergunta, Daniel? Você está com a mão levantada aí, eu não sei se é da vez passada aí. Na verdade, foi da vez passada, eu esqueci de baixar, desculpa. Tá, beleza. Estava com o braço cansado já. Eu fiquei assim, o Daniel tá ali levantando a mão, vou falar, né?
Outra coisa, então a gente já falou aí sobre a questão do norteador da disciplina, né, das referências norteadoras, né, do modelo, né, que a gente vai adotar. Então, eu uso tanto aula... Basicamente, eu tenho o horário disponível para dar as aulas, o horário que a gente já se encontra. Então, as aulas eu normalmente faço assim, salvo exceção, onde às vezes acabo coincidindo de ter algum compromisso no horário da aula, e aí como a gente pode fazer não sincrônica, aí eu gravo, mas eu gravo num horário fora do horário da aula. Então, mas geralmente mesmo as aulas gravadas, elas são gravadas no horário da disciplina. Então, eu acabo deixando essa opção. E aí, como hoje, por exemplo, a gente tem aqui 33 pessoas, né, assistindo a aula. É melhor, eu gosto, porque a gente acaba podendo trocar ideia, conversar, vocês tirar dúvida, e a gente bater papo. Quem assiste a aula online gravada, ela não vai ter como interagir, então, pelo menos não na hora. Então, para vocês ficarem à vontade, né, de participar, todas as aulas que tiverem, a maioria delas vai ser presencial, sincronizada, mesmo elas estando disponíveis posteriormente. Não sei se vocês já estão informados. Ah, o Sérgio perguntou. Pode falar, Sérgio. Levantou a mão aí. Aliás, é o Sérgio ou foi o... É o Sérgio. Fala aí, Sérgio. Acho que fui eu então, hein? Professor, eu estou vendo aqui no CIGA que estava aqui a disciplina composta por 2 avaliações. É isso mesmo? Por motivo do tempo? Né? Tá, aí você já tem uma estrutura em mente como é que vai funcionar assim? Essa primeira unidade vai ser dividida em, sei lá, trabalhos e alguma prova, alguma coisa prática, enfim. Disserta aí para a gente tirar essa dúvida. Obrigado. Eu ia falar exatamente esse ponto, Luiz. Muito obrigado por trazer essa dúvida. Eu fico até mais, assim, mais tranquilo. Aproveito para falar mais sobre isso, porque é uma coisa que vai acontecer na maioria das disciplinas, né? Por alguma razão deu errado, e não sei em todas, né? No meu caso, por exemplo, as disciplinas de estágio ainda vão ser 3 avaliações. Mas a maioria das disciplinas vão ter apenas 2 avaliações, e isso se dá para justamente diminuir a demanda de coisas, né, que acabam vindo junto com as questões de avaliação. Para nós que estamos trabalhando de forma remota, as avaliações elas acabam exigindo, né, passar, né, uma série de trabalhos e uma série de o processo de correção. Então a gente consegue diminuir um pouco isso, né? E também principalmente para vocês, né, como os alunos, vocês com certeza sentiram na pele aí os semestres anteriores a demanda de coisas que tem para atender, incluindo as avaliações. Então vão ser sim 2 avaliações, tá? Então a gente fez uma proposta ali de distribuição como está ali, né, no CIGA, sendo que a ideia vai ser justamente, né, fazer trabalhos, né, vídeos. Eu tenho tentado conciliar, né, conciliar o quê? Tanto conteúdo, a experiência do online, ela é boa porque a gente tem a possibilidade de desenvolver uma habilidade que normalmente a gente não desenvolveria, que é aprender a lidar o máximo possível com essa interação online. E aí, tanto trabalhos, né, quanto a forma de produzir o material que a gente está desenvolvendo aqui na disciplina, eu vou tentar explorar isso dentro de um contexto onde isso passa a ter um maior valor, vamos dizer assim, né? Então, com vídeos, fazer compilação de animações ou coisas do tipo,
vão ser possibilidades que a gente vai utilizar, né? Então, mas basicamente, uma ideia vai ser fazer as atividades de trabalhos em grupos, tá? Então, eu vou, nos outros semestres, eu usei muito ainda atividades individuais, então eu tinha muitos trabalhos individuais, e agora eu vou diminuir os trabalhos individuais e vou fazer propostas mais coletivas. Então, grupos de 4 a 6 pessoas vai ser o modelo, né, principal a forma de fazer acompanhamento de vocês. Tá? Então, é isso. Né? E a avaliação, né, também. Eu confesso, assim, que o modelo de avaliação, eu ainda não estou contente, porque, para mim, assim, só faz sentido fazer uma avaliação se a gente tiver um modelo, assim, você abre o CIGA e tem um tempo para fazer aquilo, e se você fechar, saiu, terminou o tempo, acabou a avaliação, pronto, quem fez, quem não fez, não fez. Então, assim, eu só entendo que faz sentido se for desse jeito. Eu não consegui fazer isso nas outras disciplinas, eu tentei uma vez, me deu um trabalho danado, porque deu errado lá um negócio do gabarito, e depois, enfim, mas eu estou tentando, é a segunda ou terceira vez que eu vou tentar, e aí, à medida que eu conseguir deixar isso bem fechado, eu vou fazer uma avaliação nesse formato. Mas, se não der, se eu não conseguir fazer isso de forma adequada, para mim não tem diferença fazer um trabalho ou fazer uma avaliação, porque acaba que a possibilidade de vocês fazer a avaliação no formato de trabalho, ela é muito grande, inclusive em grupo, né? Então, não tem como eu saber se vocês estão fazendo junto ou se estão fazendo individual. Então, por isso que eu vou adotar, né, priorizar os trabalhos até que eu consiga. Eu vou tentar mais uma vez na primeira unidade, se der certo, eu sigo fazer algumas avaliações para complementar a nota. Também não vai ser não vão ser avaliações que vão representar a totalidade da nota da unidade, não. Não pretendo fazer dessa forma. Respondi tua pergunta, Luiz? Respondida. Valeu, obrigado, pessoal. E tu concorda com isso, Luiz? Tem alguma questão que você quer? A parcialidade da nota é o quê? 0,5, mais ou menos? Não, tô brincando. É tão ou mais desafiador para vocês mesmo, que tem que criar o conteúdo, criar estratégias para que a gente aprenda e avalie de forma correta, da melhor maneira possível, né? Então, a gente fica aí no aguardo, e eu sei que você é bem aberto a sugestões, a ajustar, então, bora, né? Isso é uma coisa que eu queria que vocês entendessem também. Eu acho que para uma pessoa como você, que já está na terceira disciplina na sequência aí comigo, talvez com o Gladys, enfim, com o pessoal daqui, fica mais fácil de entender essa liberdade de interação e conversa a respeito do conteúdo, da forma de avaliação, de trabalho. Mas, para todo mundo, deixar bem claro que a ideia é a gente estar sempre em construção. Então, quem quiser opinar, sugerir, até o Luiz é sempre um porta-voz aí da turma, né? E aí, assim, justamente trazer essas questões para a gente tentar fazer isso aqui dar o mais certo possível. Se der certo ou se der errado, a culpa é de todo mundo, vamos dizer assim, entendeu? Não é nem se dá certo, não é só minha, não é uma coisa que veio de mim, entendeu? É uma coisa que é do conjunto, né? Então, e aí, no caso, ainda tem mais 4 aqui, mais 3 para distribuir a culpa junto aí, que é para a gente tá dividindo o barco, né? Quer falar, Daniel? Não, então, eu acho que nesse aspecto de avaliação é importante lembrar de que o objetivo da disciplina, no final das contas, é o aprendizado. Tudo bem que a avaliação, ela supostamente avalia os conhecimentos do aluno, a retenção de conhecimento que foi ministrado na disciplina, mas muitas vezes a gente acaba focando muito na nota em si, e a nota, às vezes, ela pode representar muito bem o que foi aprendido, pode não representar absolutamente nada.
Isso pode ser alguém que tirou um notão e não sabe tanto quanto a nota está indicando, ou que tirou a nota considerada baixa, mas que sabe bem mais do que está representado ali pela nota, né? Então, acho que é óbvio, a gente está tentando ajustar, porque é um desafio para todo mundo, mas, enfim. Mas é importante, e isso é uma coisa que não adianta. A gente pode tentar fazer o melhor possível do ponto de vista de oferta de conteúdo, oferta de aula, tudo. Se não tiver iniciativa da parte de vocês de tentar cumprir com o conteúdo, assistir às aulas, participar das discussões que forem propostas, ler os materiais que forem apresentados, enfim, acho que deve ser consenso entre todo mundo que esse modelo de ensino, ele depende de uma iniciativa, né, própria gigantesca, né? Então, assim, vamos manter isso em mente para que vocês consigam ter exatamente o melhor aproveitamento possível, apesar das circunstâncias. Isso é fato. Não, eu hoje, assim, parece, né, uma coisa, até socializar com vocês aqui, às vezes a gente pensa, né, em uma questões muito complexas, né, relacionada à disciplina de musculação, e aí teve uma vez que eu fiz, né, um evento dentro do departamento com vários coordenadores das academias de Natal, né? Então chamei aí da Pulse, da Bodytech, enfim, tinha gente das maiores academias de Natal. E uma primeira coisa que foi assim motivador desse encontro era que existia uma quantidade muito baixa de alunos da UFRN trabalhando nas academias, o que era uma coisa estranha, uma vez que a gente tem um corpo de alunos muito, muito bons, né? E segundo, que os que tentavam, às vezes, assim, eu tive um feedback, assim, negativo em relação não dos alunos da educação física da UFRN, mas de quem tentava a seleção nas academias, que a dificuldade de pensar um programa de exercício, um treinamento básico. Então, até o exemplo que foi me dado era assim, olha, eu pedi na avaliação, né, de estagiários, né, para a academia, os alunos me proporem um treinamento, uma série de exercícios, um programa de exercício para um indivíduo que vai iniciar na academia. Era esse o problema, né, que os candidatos à vaga tinham que dissertar. E aí, o que eu escutei desse coordenador foi, assim, estarrecedor, assim, a incapacidade de conseguir fazer adequadamente uma proposição para esse contexto. E aí, assim, é justamente por isso, né, que eu me preocupo tanto com essa parte básica, que, honestamente, ela é básica, mas ela é essencial, né? Ela é essencial para, por exemplo, um coordenador que falou sobre esse problema, ele me disse assim, ele respondeu, ele falou, ele perguntou para o candidato se ele conseguiria realizar o treinamento que ele escreveu no papel. Entre parênteses, aí, esse candidato, ele era treinado. E aí ele falou que sim, conseguiria. Aí o coordenador, que também é um cara treinado, disse assim, eu não consigo fazer o seu treino. Eu não tenho capacidade de desenvolver esse teu treino. Então, assim, é uma questão muito básica, né? Então, quer dizer, a gente conseguir fazer uma proposição de treino para um aluno que vai começar a fazer exercício. Então, e aí, até isso foi uma das inspirações que eu tive para usar esse livro que está lá, né? É um livro em inglês, infelizmente não tem em português, mas que trata sobre essa sequência, assim, sabe? Isso de uma forma mais organizada. Então, apesar, né, de às vezes a gente ficar preocupado, né? Eu fico acompanhando as mídias sociais aí, né? Muita preocupação, muita curiosidade, né, e até no feedback do Jonato, falei, Jonato, qual que é o teu melhor curso? Ele falou, treinamentos avançados. Eu falei assim,
Aí eu conversei e perguntei, mas cara, a gente tem tanta gente avançada assim para treinar aí por aí. Ele falou, cara, eu não sei, mas eu sei que os alunos de educação física gostam do treinamento avançado. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo um relato desses aí do coordenador aqui de academia falando sobre isso. E é uma academia importante de Natal aí, então é um pouco, esse também, essa é um desafio que eu tento, né, amadurecer e superar para que a gente consiga ter vamos dizer assim, pelo menos o basicão aí bem consolidado. Né? E aí, o Bulhões perguntou sobre a estrutura, né, da disciplina. Então, eu falei da avaliação, né? A gente já conversou sobre a avaliação. Estou trazendo um pouco de alguns elementos aqui. A gente está conversando sobre a lógica da disciplina. Então, por que a gente está... Como que ela vai... Qual vai ser o enredo dela, né? Onde a gente quer chegar. E aí, quando vocês... Dito isso, se vocês observarem os tópicos, eles são tópicos que falam de coisas básicas. Então, a gente vai falar sobre os princípios básicos do treinamento, do planejamento de uma sessão de exercício, vai falar sobre as variáveis básicas, né? Eu vou trazer aqui, aí eu vou contar, inclusive, com a colaboração do Leônidas aqui na disciplina, falar um pouco sobre os exercícios e tirar dúvidas de vocês sobre, né, de repente, movimentos, né, a parte de como, o que pode lesionar, cuidados básicos, né, falar sobre os nomes dos aparelhos, né, essas coisas, né, todas aí, porque é quase que uma linguagem à parte, né, o mundo da academia, né, você chega lá, leg press, né, hack machine, então, enfim, cada vez tem uns nomes diferentes e que confunde, quem não está habituado com a academia, tem um tempo de adaptação aí que precisa superar. Então, eu vou tratar com ele aqui para a gente abordar essas questões, né? E aí, esse seria o conteúdo que vai ser trabalhado nessa primeira unidade, tá? Então, e aí, falando, né, sobre a lógica de fazer isso, que é o que eu vou, né, me esforçar para mudar, né? Que antes eu fazia isso de forma bem fracionada, né, bem quadradona, assim, então eu vou tentar incorporar uma discussão com vocês, que aí eu vou aproveitar aqui e tentar mostrar para vocês minha tela aqui, só um pouquinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um pouquinho, gente. Pronto. Vou compartilhar minha tela, só me avisem quando vocês já estiverem vendo a tela. Por enquanto, nada. Não está nem carregando aqui. O pior que o meu está aqui, está processando. Agora está indo. Rapaz, que velocidade. Foi. Foi, né? Beleza. Então, aqui, ó, se vocês estiverem vendo a mesma coisa que eu, devem estar vendo um slide onde mostra uma pirâmide, né? É isso? Isso. Pronto. É isso aí, professor. É isso aí. Beleza. Então, isso aqui é uma pirâmide que saiu do livro lá que eu falei para vocês, que é o livro que está lá no tópico de aula de hoje. E ele aborda essa sequência aqui, ó. Eu inventei esses nomes aqui só para facilitar, assim, foi uma forma de chamar essas fases que tem aqui em cada uma das etapas. Então, primeiro, ele discrimina, fala um pouco sobre a importância da aderência, né, dentro de um programa de treinamento, né, no caso, fala de treinamento de força. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, como a gente pode pensar sobre isso. Aí depois ele trata sobre as variáveis que eu chamei aqui de condicionamento adaptativo,
justamente são a manipulação e a organização das variáveis básicas, né, e a definição da progressão, né, de como você vai organizar isso. Depois, ele dá um enfoque maior para essas variáveis aqui, que é a seleção dos exercícios de forma mais específica, o tempo de repouso, de recuperação, e o intervalo, né, e a velocidade, a cadência, né, do movimento. E, por fim, né, são aspectos mais específicos, né, relacionados Professor, por favor, desculpe. Professor, desculpe interromper. Pode colocar no modo de apresentação para melhorar a visualização do outro lado? Ah, claro. Fica mais fácil aí o entendimento da sequência. Deixa eu ver aqui, Damar. Eu estou no online aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Exibido. Normalmente tem, Ração. Fica embaixo na tela. Tá ali no canto inferior direito, acho que o terceiro ícone depois de percentual. Mesmo online, Daniel? Do lado do percentual, no canto inferior direito da tua tela. Tem 127%. Achei, Daniel. Obrigado. Estou numa tela paralela aqui, aí ele ficou escondidinho. Agora apareceu. Já carregou para você a tela inteira aí? Porque para a gente aqui ainda tá no modo layout dos slides. Deu uma travada aqui, peraí, gente. Eu estou usando o modo online, aí tá meio lerdo aqui. Ele até pediu para eu esperar um pouco. Aí. Oi, Bamar, tá travando tudo aqui. Tá aparecendo pelo menos a tela para vocês aí? Tá aparecendo, só tá aparecendo pequenininho, né? Se quiser, me manda o link no WhatsApp que eu abro aqui rapidinho. Ou se não, Rafa, se você colocar o zoom sem habilitar para a tela da apresentação, mas só aumentar a proximidade da tela com o zoom. Não, essa tela aqui que está aberta para vocês, ele está dizendo assim, ó, página sem resposta. Aguarde até que elas voltem. Aí eu tô assim, aí pronto, agora deu certo. Vê se funcionou aí. Deu um zoom aí. Melhorou para vocês? Melhorou. Tá melhor. Depois eu vou disponibilizar para vocês, gente, esse material, tá? Eu coloco lá no SIGA para vocês poderem olhar com mais calma, tá? Então, hoje, e eu vou retomar isso aqui, tá, Ribamar? É só para a gente dar um panorama geral da disciplina hoje, e aí depois, e eventualmente conversar sobre como poderia ser melhorado, tá? Tranquilo, professor. Tranquilo, obrigado. Então, assim, só para discriminar, então esse seria, vamos dizer assim, uma forma de interpretar a lógica de desenvolvimento do programa de treinamento, tá? Que é uma forma, vocês podem discordar e pensar em outras formas, mas essa aqui foi uma forma que eu achei de uma, assim, lógica, moderna, por justamente obedecer pontos que têm sido bastante discutidos na literatura e que facilita a aplicação disso no contexto prático. Tá? Então, por isso que eu estou querendo adotar isso aqui. Se vocês quiserem, durante as aulas, trazerem outras questões, a gente pode, obviamente, pensar e debater sobre isso. Mas está aí só uma proposta, e essa proposta ela vai vir como pano de fundo para falar sobre nessa primeira unidade, né, sobre os pontos que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que estão lá no SIGA e que falam sobre
né, os tópicos da primeira unidade, né? Então, que seria, só para retomar, né, os princípios básicos do treinamento de força, né, o planejamento da sessão de treino, que fala sobre as variáveis básicas, né, e a apresentação dos exercícios. Esse seria o conteúdo. Tá? Daí a gente faria a avaliação e, na sequência, avançaria para falar sobre a parte da avaliação, né, da força muscular, né, sobre os sistemas de treinamento e como a gente, né, poderia, e aí vai finalizar tratando um pouco mais sobre essa parte da montagem e periodização do treinamento de força. Eu vou trazer o que tem na literatura, né, que é de mais clássico, mas também vou trazer para vocês umas coisas mais avançadas, mais modernas aí, de como tem sido pensada a prescrição do treino, né, a periodização. Então, e aí a gente encerra, né, o conteúdo da disciplina, né, com abordando esses tópicos aí. E aí, o que vocês têm para me dizer aí? O que vocês acham desse conteúdo? E dúvidas sobre sugestões? Obrigado, Stephenson. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? A hora é agora, gente. Até assim, se vocês me... Valeu, Márcio. Ô, Márcio, bom te rever, viu, Márcio? Fazia tempo que eu não lhe via. Bom te ver de volta aí. Sobreviver, professor. Vivo. É isso aí. Valeu, Tite. Professor, uma coisa... esse tópico de avaliação da força, ele é alguma coisa, digamos, semelhante à avaliação feita para a prescrição? Exatamente isso, Ribamar. Dessa vez, eu vou estar junto com o professor Ricardo na disciplina de avaliação e prescrição. Exato. E aí eu vou conseguir, vamos dizer assim, dialogar melhor com essa disciplina para não ter nada repetido, enfim. Perfeito. Aí eu vou conseguir deixar bem direcionada essa parte. Eu perguntei isso porque eu estou na disciplina, na seguinte, sabe? Na mesma, nessa de avaliação. Então, por isso que eu associei uma coisa a outra aí. Legal. Deixa eu ver aqui, alguém foi quem perguntou, a Laís, né? Vai ser gravado, eu sempre faço isso, Laís. Agora, às vezes, eu faço a aula, por exemplo, hoje, aí demora um pouco para carregar, depois eu vou conseguir disponibilizar o material só um pouco depois da aula, às vezes só no outro dia. Tá? Então, principalmente porque eu tenho 2 disciplinas, então eu termino muito tarde, então eu vou fazer isso só no outro dia. Então tem esse delay, mas eu faço, sempre coloco material. A chamada vai ser com trabalhos, tá? Então, cada trabalho que vocês fizerem vai representar uma proporcionalidade de presenças nas aulas. Então, geralmente, eu faço os trabalhos vinculados ao material, o conteúdo da aula. E aí, com isso, eu consigo contabilizar as presenças. É importante, assim, eu sei que todas as disciplinas têm bastante trabalhos, mas é assim que eu tenho como monitorar, dizer assim, pelo menos assistiu, né? Ou pelo menos eu acho que precisou assistir para fazer a aula. Tudo isso aí é só um controle, mas não restringe, né? Não garante nada, né? Professor, eu tenho uma pergunta, sobre a avaliação. Como devem ser feitas as avaliações? O senhor falou aí, eu acho que eu perdi aqui. Vão ser trabalhos, prioritariamente trabalhos. Não vai ser um trabalho por aula, né? Não tem a menor condição de fazer isso. Mas vão ser trabalhos relacionados aos conteúdos. E aí, por exemplo, eu vou falar sobre
variáveis básicas do treinamento. E aí, nesse conteúdo, eu vou fazer uma tarefa da qual vocês vão realizar e vai contemplar as presenças nessas aulas. Ah, sim. Não, eu acho super justo, Letícia. E é bom tirar a dúvida mesmo, né? Porque às vezes a gente não... Alguém, algum ou outro não pergunta, mas a dúvida está lá, né? Ou não entendeu muito bem, ou não escutou muito bem o que está sendo dito, ou... mas se escutasse, talvez chegasse na mesma dúvida. E que mais? Deixa eu ver o que mais foi. É isso, né? Eu respondi a tua pergunta, Ribamar? O senhor falou que a frequência, né, ia ser feita por trabalho, tudo bem. Mas eu perguntei sobre as avaliações. São 2 avaliações, né, que a disciplina tem. As avaliações vão ser com base nesses trabalhos também? Sim, sim. Ah, certo. Ok, sim. ok. Prioritariamente vai ser embasado nos trabalhos. O que eu vou tentar desenvolver nessa unidade, nessa disciplina, é fazer avaliações no formato de avaliação, que é você vai abrir o SIGA, o sistema lá de avaliação, você vai responder as perguntas e enviar dentro do horário, de um horário pré-determinado. Então, vai ser 1 hora, 2 horas de avaliação, aí vocês vão ter esse período, esse intervalo de tempo para fazer. E aí, se eu conseguir desenvolver isso adequadamente nessa vez, eu vou adotar como avaliação parcial da unidade, avaliações também nesse formato. Então, mas a princípio, basicamente, vão ser trabalhos que vocês vão realizar, né, e eu também vou tentar utilizar mais propostas em grupo, grupos pequenos, mas em grupo. Certo. Obrigado. Dia 8? Eu não sei, Glauco. Eu tenho alguma... É que a pergunta do Glauco, Hassan, é o seguinte: no SIGA, Glauco, você é obrigado a colocar uma data específica para as avaliações que vão ter. Então, não necessariamente significa que vai ter uma avaliação naquele dia. Entendeu? Daí, como o Hassan falou, pode ser que, caso a gente consiga desenvolver um método de fazer uma avaliação, tipo a prova tradicional, que você vai lá e tem um tempo para fazer e tudo, essa pode acontecer uma prova que tenha esse formato como parte da nota de uma unidade. Mas não significa que dia 8 vai ter uma atividade específica que vai ter que ser entregue, enfim. É que para o SIGA a gente precisa definir uma data, entendeu? Isso, boa. Exatamente. Exatamente. E obrigado pela pergunta, Glauco. É outra coisa que às vezes passa batido. E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Porque para que ninguém fique desesperado, tudo vai ser avisado com antecedência, conversado com a turma, tá, Glauco, e os demais colegas, para que não... então, 1 ou 2 meses já aprova? Não vai ser desse modo, não. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Certo. Então, então a proposta, né, para quarta-feira, né, para essa quarta-feira, vai ser, a gente vai, né, começar a conversar um pouco mais especificamente sobre os princípios do treinamento de força. Aí eu vou me organizar aqui, então, honestamente, tem bastante atividades agora nesse começo, então é possível que eu precise utilizar esse horário, né, da disciplina para gravar, que eu dê preferência para essa primeira aula ser gravada. Eu vou combinar, obviamente, com a nossa equipe aqui, vou chamar assim agora, viu, gente? É a equipe. Então, a nossa equipe, e aí aviso sempre no SIGA, eu aviso no WhatsApp e aviso no SIGA também, coloco lá o link da aula, né? Aliás, coloco o link não, porque o link vai ser sempre o mesmo, mas eu coloco um aviso lá, ó, aula sincrônica, bota até em vermelho lá para vocês poderem ter acesso a esse conteúdo. O Lander perguntou sobre multiprovas. Eu tentei começar a usar ele, Lander,
E na época, foi na disciplina de bioestatística, eu tive muita dificuldade, acho que até você fez lá a avaliação lá e, assim, não deu muito certo. Eu vou tentar entender melhor o multiprovas, todo mundo que usou tem referenciado positivamente e eu vou tentar usar essa ferramenta. Então, vou até conversar com o pessoal, ver se quem já pegou essa manha aí para ver se eu consigo fazer também. Mas, enfim, é isso. Mais alguma questão aí? Mas, da minha parte, eu acho que do que eu precisava falar para vocês é isso. Ah, legal. Bom, às vezes é a manha de usar mesmo. Eu vou tentar, honestamente, eu vou tentar fazer. Eu tenho interesse de usar como uma pequena parte, uma parte menor da nota, mas usar uma parte fazer uma avaliação assim. Querem falar alguma coisa? Daniel, Gladstone, Maíra, fica à vontade aí. Show. Não, por mim eu tô... Bom, gente, então eu coloco lá no grupo. Então, por favor, entre no grupo do WhatsApp para. Eu até comentei com o Daniel, assim, quem já usa, já faz disciplina comigo, está mais acostumado, então que eu sempre uso o grupo do WhatsApp. A gente tem funcionado muito bem, então, assim, ninguém aguenta muito grupo de WhatsApp que fica piscando toda hora, então, meio que existe um consenso que ninguém vai ficar escrevendo mensagem desnecessariamente. Mas, e os pontos positivos têm sido vários, né? Então, principalmente, às vezes, alguma dificuldade, alguma questão de prazos, né? Às vezes, data que não bate, a gente precisa adequar, então, tem dado certo, então, eu não vejo como uma coisa que vai trazer nenhum problema, e é muito pelo contrário. Então, quem puder, por gentileza, entre lá no grupo do WhatsApp e avisem os demais que tá lá no SIGA, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui a gravação para poder depois fazer o upload, e aí eu encerro a aula de hoje e aguardo vocês na quarta-feira. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até mais, Daniel. Até mais, Gladson. E até mais, Maíra. Tchau, tchau. Boa tarde.